Olá, estamos aqui de volta no nosso programa Filosofia e Cultura e hoje eu gostaria então de falar sobre o espírito de serviço, a importância de descobrirmos a necessidade de sair de si e ir ao encontro do outro, de servir esse outro. Ora, por que essa questão, essa temática, ela é tão importante se nós queremos realmente constituir e realizar um projeto de vida que nos realize de uma maneira profunda como seres humanos? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que é estimulado muitas vezes um excesso de individualismo, onde cada um é levado só a pensar em si, a lutar pelos seus interesses, né, pelas suas metas, né, pelos seus sonhos, e muitas vezes não se preocupa com o outro. Ou até se preocupa, mas no sentido de que o que o outro pode me dar, o que eu posso receber dele. Então, infelizmente, às vezes existe uma postura muito equivocada, no sentido de que nós queremos apenas que os outros nos sirvam. E nós muitas vezes não estamos dispostos a servir ninguém. Só queremos ser senhores, né, que são constantemente servidos pelos outros. Mas será que isso realmente traz realização para nós enquanto seres humanos? Por que nós precisamos ter um certo tipo de espírito de serviço na nossa vida? E o que significa ter um espírito de serviço? Com certeza, gostar de servir ou ter um espírito de servir o outro não significa você ser subserviente, não significa você ter, né, uma imagem, né, negativa de si mesmo, ficar se desprezando, né? Ah, eu não tenho competência, eu não tenho capacidade, eu sou fraco mesmo, né? A única coisa que eu posso fazer é ajudar e servir os outros, porque eu não tenho competência para ocupar nenhum tipo de cargo, etc. Não, isso é bobeira, não é nesse sentido, né? Ter um espírito de serviço não é você ficar se criticando constantemente, se rebaixando constantemente, se humilhando constantemente. Não é isso. Ter um espírito de serviço é você realmente ter essa consciência de que você precisa do outro e que o outro precisa de você. E que nessa relação, né, intersubjetiva, nessa relação com o outro, você de fato vai se descobrindo, vai se construindo e se constituindo como pessoa e como pessoa melhor. Então veja que nós precisamos reconhecer, né, essa necessidade que temos do outro, ou seja, o ser humano ele vai aprendendo a ser pessoa, vai aprendendo a ser humano justamente na relação com outra pessoa, com outro humano. E nessa relação, né, que óbvio, quando eu falo de relação com o outro, outro humano, outra pessoa humana, etc., essa relação ela se constitui e se estabelece de diversas formas. E nesse contexto relacional, um dos pontos importantes é o espírito de serviço, aonde de fato eu saio de mim mesmo, não fico só pensando em mim e vou aprendendo a me colocar no lugar do outro, né? E aprender a ofertar e a fazer coisas que realmente ajudam e vão promover o meu próximo. Então, falar de espírito de serviço é falar justamente dessa consciência de que eu preciso aprender a colaborar, a ajudar, a dar e não só querer receber.
repito, infelizmente muitas vezes é estimulado nas pessoas a quererem só receber e nunca dar ou compartilhar. Querer só mandar e não obedecer. Mas o que é pior ainda é quando nós ensinamos os outros a servir e compartilhar de maneira falsa. E o que significa, ou o que seria servir e compartilhar de maneira falsa? Que é quando você compartilha coisas, quando você faz coisas para o outro com segundas intenções. Compartilho coisas na internet com a finalidade depois de ganhar outras. Faço tal coisa para não sei quem ou para determinado grupo, porque depois lá na frente vou ter um retorno e vou ser beneficiado. Não. O verdadeiro serviço, ele deve ser portador, né, de uma reta intenção que brota, né, de uma profunda gratuidade. É fazer o bem porque é bom e evitar o mal porque é mal. Isso, evidentemente, pressupõe uma maturidade psicológica e moral muito forte. Toda essa dimensão, né, de se libertando de toda inclinação egoísta e ter um pouco mais de altruísmo, de realmente se colocar no lugar do outro, de sair de si mesmo em direção ao outro, de fazer as coisas por puro amor, benevolência e gratuitamente. E não porque vai receber algo em troca. Isto posto, então, entendendo isso, o que é esse espírito de serviço e por que ela é importante, como que isso se dá, né? Ou seja, o que é servir? Né? O que significa servir o outro? Seja na família, no trabalho, na comunidade religiosa, ou no nosso dia a dia, na nossa sociedade. O que é servir? De fato, para servir, né, para se colocar nessa postura de ajudar, de ofertar ao outro, nós precisamos estar preparados. Esse é o primeiro ponto. Para servirmos de verdade, precisamos ter toda uma preparação. Para que nós sejamos úteis nas mais diversas situações, eu preciso estar preparado para aquilo. Ou seja, para eu servir, para realmente ser um pai e uma mãe, eu preciso ir me preparando para ser pai e mãe. Para eu poder servir, né, como um gerente, um professor, eu preciso ir me preparando para isso. Então, de uma certa forma, tem pessoas que não servem para determinada coisa, né? Por quê? Porque elas não estão aptas e preparadas para aquilo. Então, o servir pressupõe estar preparado. Mas é só o estar preparado? Não, né? Ou seja, servir não é só estar preparado para fazer tal coisa, mas é também ter a disposição para fazer aquilo. Ou seja, para eu, de fato, servir uma determinada pessoa numa determinada situação, eu preciso estar preparado para aquilo, mas eu também preciso estar disposto em me sacrificar ou em sacrificar determinadas coisas para que eu consiga fazer aqueles determinados serviços aos outros, né? Então, se eu não estou preparado, mas se eu também não tenho a disposição de me sacrificar, de abrir mão de determinadas coisas para servir aos outros, também não vai funcionar, né? Também não vai acabar rolando, digamos assim, de maneira efetiva, essa postura de servir. Então veja que você tem dois elementos aqui importantes. Não basta apenas, eu quero servir, não. Você precisa se preparar para que você consiga servir naquela área, naquele momento, naquela situação, aquelas pessoas. Precisa ter essa preparação.
né? Eu preciso prestar para aquilo. Segunda coisa, eu preciso ter a disposição necessária. Disposição para quê? Para abrir mão, para me sacrificar, né? Para que eu consiga realmente realizar os serviços que estão me pedindo. Isso posto, a gente vai percebendo então que nós somos chamados não a servir de qualquer forma, mas a fazer um bom serviço, né? Ou seja, servir de maneira realmente eficaz e benéfica, que produza realmente um efeito bom na vida do outro, né? E quando nós paramos para pensar nisso, nós vemos que existem determinadas qualidades que são imprescindíveis nesse espírito de servir, de se ofertar, né? De se doar ao outro. Primeira coisa é servir com alegria. E não aquela pessoa carrancuda que fica murmurando, que fica reclamando direto, né? Você está ali fazendo, mas, né, com tristeza, com amargura. Não, eu preciso servir na alegria. As pessoas precisam perceber que eu realmente estou fazendo aquilo, né? Com disposição, com alegria, com amor, o sorriso, né? E a gente sabe que às vezes não é fácil. Às vezes custa, a gente está passando, é natural passar por momentos difíceis, mas a pessoa madura, ela consegue servir na alegria, mesmo às vezes passando por tantas dificuldades na sua vida pessoal, por exemplo. Servir com elegância, né? Ora, o que é servir com elegância? Essa coisa da prestatividade, né? Não ficar ali querendo se exibir, aparecer, chamar a atenção, né? Ficar, digamos assim, cobrando, esperando, né? Elogios, ser exaltado. Não. Ou seja, servir com elegância é ter aquela prestatividade de estar ali, de fazer da melhor forma possível, e essa consciência de que eu fiz aquilo que deveria ser feito e, portanto, ter uma paz de consciência, uma paz profunda, porque eu consegui fazer o que deveria ser feito da melhor forma possível. Então, servir com elegância é fazer as coisas com prestatividade, com eficácia, de maneira reta, né? Sem ficar esperando aí um monte de elogios, né? Ou seja, servir com elegância é servir de maneira prestativa, saborosa, amável, né? Agradável, aonde de fato você tem essa consciência de que fez o que deveria ser feito e não fica esperando ou cobrando nenhum tipo de elogio. A terceira qualidade que é importante, que é você aprender a perceber a necessidade do outro, a captar, a conseguir apreender o que o outro realmente está precisando naquele momento. É se adiantar às situações. As pessoas muitas vezes veem uma realidade, vê que o outro está precisando, mas enquanto ele não pede, ela não faz nada. Então não é se intrometer na vida do outro, não é isso. Mas se você percebeu que realmente a pessoa está precisando de algo ali, ajuda, simplesmente, com simplicidade, se ofereça. Fala, tal coisa, etc. Então esse adiantar-se, esse tomar a iniciativa, né? Esse ofertar-se ali com modéstia, né? Não ser evasivo, mas ficar atento e não ficar esperando sempre o outro se humilhar, solicitar para que você faça algo. Não, percebeu, se adiante, né? E, portanto, ir tendo essa clareza que, no fundo, servir é aprender a viver para os outros, é aprender a viver para os demais.
é realmente ter essa clareza de que nós somos uma pessoa melhor, e isso vai nos ajudando a encontrar o verdadeiro sentido na vida, na medida em que a gente vai tendo uma alegria muito maior de se doar, dar a vida, ter uma vida doada, né? Do que simplesmente querer só ficar recebendo. Como diria São Francisco, né? É dando que se recebe, no sentido de que é muito mais profundo, é muito mais grandioso, realizador, dar simplesmente do que receber. Então nós precisamos, de fato, redescobrir a importância do servir, a importância não só de viver para si mesmo, fechado em si, mas a alegria e a importância de servir o outro, ter uma vida dedicada ao outro. Né? Isso nos torna, com certeza, um ser humano melhor. Até o nosso próximo encontro, um forte abraço e deixe aí a sua curtida, se inscreva no canal e continue estudando cada vez mais. Isso é extremamente importante se você quer compreender a realidade tal como ela é. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.